Gálatas capítulo 5, versículo 22 e versículo de número 23. Vamos ler o 24 também. Quem achou, diga amém. Quem não achou, misericórdia. A gente espera aqui, não tem problema não. Olha para o lado direito e esquerdo, vê se tem alguém sem Bíblia. Auxilia quem está perto de você, quem está próximo de você. Para nós lermos todos juntos. E sermos todos abençoados para a glória do Senhor. Senhor, obrigado pelo privilégio de estarmos na Tua presença. O privilégio de entoarmos louvores ao Teu nome. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, pela Tua misericórdia e graça que é derramada sobre nós. Conduza-nos, Espírito Santo, segundo o Teu propósito, hoje para todos sempre. Amém. Olha para quem está do seu lado e diga assim, por favor, agora não conversa comigo. Eu preciso ouvir o que Deus tem para falar ao meu coração. Entendeu? Então beleza, depois do culto vocês saem, comem uma pizza, conversa, comem um lanche ali. Mas agora presta atenção. Vamos ler esse texto, hein? Juntos aqui, ó. 1, 2, 3, por favor, lê comigo. Entretanto, o fruto do Espírito é alegria, amabilidade. Volta. Próximo para mim, Daniel. Fidelidade, mansidão, domínio. Contra essas coisas não há. Versículo 24, por favor. Os que pertencem a quem? Crucificaram a carne com as suas e os seus desejos. 25. Já que vivemos devemos andar onde? No Espírito. Segura, volta no 22 para mim, por favor, Daniel. Irmãos, nós falamos essas semanas e às vezes alguns podem dizer, pastor, por que a gente vai ficar 3 domingos somente em 2 versículos? São 3 domingos que a gente podia ter falado sobre tanta coisa na Bíblia Sagrada. Mas por que durante o domingo retrasado, domingo passado e esse domingo, nós ainda estamos em Gálatas capítulo 5, o versículo 23 ao 24. Vai para o versículo 25 para mim, Daniel, por favor. Porque a palavra do Senhor nos chama, já que vivemos no Espírito. Quem vive no Espírito? Diga eu. Quando eu entrego a minha vida a Jesus, eu sou selado por quem? Pela pessoa do Espírito Santo de Deus. Mas a palavra do Senhor não chama você só a ter a consciência, o entendimento, que o Espírito de Deus está em você. Não é só para entendermos que o Espírito de Deus habita em nós e está nos guiando, nos conduzindo. Não, é para viver essa condução. Ele está dizendo assim, ó, já que vivemos no Espírito, vírgula, como deve ser a nossa conduta? Andemos também, aonde? Volta para o versículo 22 para mim, Daniel, por favor. Então, o nosso desejo como igreja, como pastor, é que nós possamos sair do processo só da consciência e adentrar ao princípio básico da prática. É viver ou ver a igreja vivendo essa consciência, entendimento do que a palavra de Deus nos manda viver, mas tomando para si essa palavra, posse dessa realidade e podendo prosseguir, caminhar nessa realidade de vida. Não é só passar por esse versículo e dizer, entretanto o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Top, que versículo abençoado. Não só isso. É ter a consciência que isso está em nós, pela pessoa do Espírito, para que possa ser operante em nós. Em nossas vidas, Deus derramou um amor grandioso e poderoso, e foi você e eu, nós fomos chamados a amar também.
Sobre as nossas vidas foi derramada a alegria plena do Senhor, que mesmo em meio às dificuldades, às lutas e às provações, você sabe que a presença do Senhor é real na sua vida, e isso te fortalece, porque a palavra do Senhor vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. É dia a dia que nós somos fortalecidos no Senhor. Alegrai-vos quando passares por lutas e provações, porque o Senhor está vos aperfeiçoando. É uma rota totalmente contrária à do mundo. Ai, quando as minhas expectativas são atendidas, eu me alegro. Quando as coisas acontecem do meu jeito, eu me alegro. Não, a minha alegria está fundamentada em Deus. Às vezes vou passar por lutas, às vezes vou passar por dificuldades, às vezes passarei por provações, mas a minha fé, a minha vida está pautada em Cristo Jesus, e eu sei que Ele está no controle de todas as coisas. Então eu não me deixo esmurecer, eu me levanto, eu me ponho de pé e eu prossigo, porque o Senhor é conhecedor do meu passado, do meu presente, do meu futuro, e eu sou conhecedor só do passado e desse presente, e do passado até aqui eu tenho visto a mão do Senhor zelando, cuidando e me sustentando. Então eu não tenho dúvida que Ele continua a cuidar, a zelar e a me sustentar. Então mesmo diante das batalhas, eu permaneço fiel e alegre ao Senhor. A Bíblia está dizendo sobre paz: eu deixo-vos a minha paz, e a minha paz eu vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. A realidade de dizer assim: eu tenho algo para você que o mundo anseia, e o mundo tem um genérico que não funciona igual. Deus está dizendo: a minha paz, ela que move o seu coração, ela que traz calmaria à sua alma. Essa realidade do salmista dizendo: eu me deito e eu logo pego no sono, porque o Senhor cuida de mim. Eu me deito e logo eu pego no sono. Não é porque eu não tenho problemas emocionais, não é porque eu não tenho problemas sentimentais, não é porque eu não tenho problemas financeiros, não é porque eu não tenho batalhas, não é porque eu não tenho lutas. Não, porque eu sei que não importa a realidade ou o momento da história, eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Não é porque eu não entendo porque as coisas estão acontecendo dessa forma, não é porque eu não compreendo porque tudo isso aconteceu na minha vida. O Senhor cuida de mim em qualquer momento e em todas as etapas e estágios da minha vida. Então por isso eu me alegro, por isso eu posso fechar os meus olhos, por isso eu posso ter uma noite de sono, porque a minha vida está guardada no Senhor. Essa paz que fala da pessoa de Deus. Na semana passada nós falamos sobre amabilidade, paciência, amabilidade e bondade. Como é desafiador ser paciente, mas a palavra do Senhor vai nos ensinar a essa postura. O salmista vai dizer o quê? Esperei pacientemente pelo Senhor, e Ele ouviu. Quando? No tempo dele. De que forma? Da forma dele. Mas ele diz assim, quando Ele ouviu, quando Ele fez, quando foi certo para Ele agir, Ele me tirou do lamaçal de lodo, Ele sustentou, Ele me colocou os meus pés sobre a minha rocha. Esse Deus tem cuidado e zelado de mim. Ele está dizendo: eu esperei no Senhor, e do Senhor veio resposta. Eu esperei no Senhor, e do Senhor veio suprimento. Eu esperei no Senhor, e do Senhor veio direção. Eu esperei do Senhor, e do Senhor veio vitória. Eu esperei no Senhor, e como é bom esperar no Senhor. Nos chama a ser amáveis, amabilidade, ser gentios, tratar a pessoa, cuidar das pessoas, ser a sal da terra e luz do mundo. Esse sal que de mais é ruim, esse sal que de menos é ruim, esse sal que nos leva a uma realidade de equilíbrio. O sal na medida certa traz sabor ao alimento. Essa luz abençoadora que faz a diferença onde está. Será que eu tenho vivenciado essa realidade de amabilidade? Será que por onde eu passo eu tenho deixado essa marca de alguém que faz a diferença na vida das pessoas? Como é bom, como é gracioso poder caminhar com essa pessoa. Como é bom andar com Jesus, como é bom estar com Jesus. Todos os ambientes que Jesus passou, Ele vai deixar marca na vida das pessoas. E nós dissemos que nós somos o quê? Cristãos, pequenos cristos, aqueles que se parecem com
Jesus. Então nós precisamos nos parecer com Ele em tudo. Amabilidade e bondade, a realidade de termos boas obras. Não fazemos boas obras, ou não fazemos obras, ou não temos atitude de fazer alguma coisa para alcançar a salvação. A salvação é pela graça, é favor imerecido, vem do próprio Senhor. Mas aquele que é salvo em Cristo Jesus apresenta suas obras. Aquele que é salvo em Cristo Jesus tem as atitudes de obediência, de direção à voz de Deus, aos mandamentos do Senhor, de ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, de poder atender aos necessitados, de poder ser útil no reino de Deus, de usar os seus dons e talentos para a glória e louvor do nome de quem? Do Senhor Jesus. Eu não faço para obter, não, mas porque sou salvo em Cristo, e porque a graça do Senhor, favor imerecido, me alcançou, me resgatou e me transformou. Eu preciso me posicionar a ser alguém nessa terra, que anuncia, que proclama e que faz todo o possível, com tudo que eu tenho, para que o nome de Jesus seja proclamado à vida das pessoas, na cidade, nas nações, em todos os lugares, para a glória e louvor do nome de Jesus. Então eu me posiciono a ter uma ação, a uma reação diante do amor e da graça que foi derramada sobre a minha vida. E é importante isso, irmãos, porque nós estamos acostumados muitas vezes a viver uma realidade onde um versículo já alimenta a sua alma. Mas Deus está nos chamando, e esse é o nosso desejo como igreja, que você possa se aprofundar na palavra. Saber que a palavra de Deus é um manancial, que você pode se aprofundar cada vez mais, e você vai cada vez mais adquirindo, sendo fortalecido e podendo ser cada vez mais abençoado. Mas às vezes estamos contentes e satisfeitos em somente olhar para o texto e dizer: portanto, entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quanto a essas coisas não há lei. Obrigado, Jesus, que bênção isso. Mas quanto isso tem sido evidente nas nossas vidas? Por quê, pastor? Porque falta aprofundar. Diga para quem está do seu lado: vai mais profundo. E o desafio não é só para você, irmãos, o desafio começa comigo. Porque para vir no domingo à noite, irmão, pegar a palavra do Gálatas capítulo 5, versículo 23, 24, 25, e trazer uma palavra de 30 minutos para vocês, 40 minutos, só do texto todo, desse apanhado geral, eu podia chegar aqui e dizer: a carta de Gálatas foi escrita à igreja da Galácia, e Paulo tinha essa intenção, tinha esse desejo, e eu podia trazer um panorama só suave para você, e seria uma bênção. Mas o desafio de irmos mais profundo é pegar esse tempo que eu utilizaria para falar de tudo só num rápido aqui, e parar um pouco e falar assim: nós vamos falar só sobre o amor, a paz, a alegria e a paz. Aí eu tenho que parar para fazer o quê? Para estudar. Aí a gente tem que parar para onde? Para ir para os materiais. O que Jesus quis dizer quando falou sobre isso? O que Paulo quis dizer quando ministrou sobre isso? Qual era o propósito disso? O que é genuinamente o amor? E para a próxima semana você tem que voltar para o texto e dizer: o que é bondade? O que é amabilidade? E como isso pode ser algo prático na nossa vida? Nós não vamos esgotar o texto, irmãos, mesmo passando aqui 3 semanas, porque a minha ideia é que você possa ter entendimento mais profundo do texto, mas possa olhar para a sua vida, eu posso olhar para a minha vida, e nós possamos dizer: gente, eu quero viver isso. Então, deixa eu fazer essa autoavaliação e me posicionar a viver essa realidade. Porque se o Espírito de Deus habita na minha vida, se Ele é real na minha vida, se o fruto do Espírito está acessível a mim e você, eu quero ser essa fonte, aonde as minhas atitudes testificam a presença do Espírito de Deus na minha vida, na minha caminhada, no meu proceder, no meu falar, no meu negociar, em tudo para a glória de Deus. Missionária Rebeca começou o culto hoje dizendo o quê? Dizendo o quê? Que hoje de manhã ela esteve no culto, a palavra de Deus falou ao coração dela, numa área específica, pode ser que com você fale diferente, e nós demos um exercício aqui. Se eu me lembrar no final, eu dou o exercício. E no final do culto eu dei um exercício, uma dinâmica.
E ela saiu daqui, ela falou: eu vou vivenciar isso hoje. E ela fez isso. E como foi maravilhoso vivenciar esse tempo de unidade, de mover de Deus. E quando ela estava vivenciando essa realidade, houve choro, houve abraço, houve unidade. Ela viu o mover do Espírito Santo. Ela falou: pastor, eu preciso testemunhar para o Senhor o que Deus fez, só com a prática do que foi aplicado hoje de manhã. Essa é a diferença. Toque quem está do seu lado e diga assim: ó, você é sábio ou insensato? Para ficar mais claro, fala assim: você é sábio ou é tolo? Qual que é a diferença? Presta atenção. Jesus, quando vai dizer sobre o sábio e o insensato, ele vai dizer assim: o sábio e o insensato, os dois ouviram. Os dois ouviram a palavra. Os dois tinham entendimento do que precisava ser feito. Mas o sábio pega o que ouviu e torna palpável. Ele pratica o que aprende. O insensato pega o que ouviu e não vive uma prática do que aprendeu. Continua a sua vida da sua forma. E a Bíblia diz assim, ó: o sábio construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram as tempestades, vieram os vendavais, e a casa não caiu. Por quê? Porque o sábio que ouviu, praticou, colocou em prática a palavra. Mas o insensato construiu a sua casa sobre a areia. Vieram também vendavais, vieram também tempestades, e a Bíblia diz que foi grande a sua queda. Por quê? Porque ele estava pronto a ouvir, mas não estava pronto para aplicar a palavra. Esse é o nosso desejo, que você não seja somente ouvinte, o que Tiago vai dizer, mas sejamos praticantes da palavra. E por isso meu anseio como pastor, irmãos, não é só desafiar você, me autodesafiar. Ao olharmos para nós e dizer: esse amor de Deus que foi derramado sobre nós, essa alegria que Deus derramou sobre nós, essa paz que Deus nos deu, nos torna quem nós somos, mas quem nós temos decidido ser. As nossas escolhas têm sido pelas nossas emoções? Ou será que as nossas escolhas têm sido por meio do filtro da palavra? Vem um impacto da ira, vem um impacto da raiva, vem um impacto da alegria, vem um impacto de tantas coisas, e eu tenho me movido sobre que direção? Sobre a palavra? Ou sobre a emoção do momento? O Senhor nos chama a ser movidos pela palavra. Por isso que o primeiro de hoje é fidelidade. Uma pergunta que eu quero fazer para mim e para você: será que nós temos mantido a nossa fidelidade ao Senhor? Porque toda a nossa avaliação começa por Ele. É o amor dEle, é a alegria dEle, é a paz dEle. É o Espírito que agia nele. É a ação poderosa dele de nos amar, de nos resgatar, de nos libertar, de nos transformar. Então, por meio dele, nós podemos viver uma nova realidade de vida. Como é a sua história antes de Jesus? E como é a sua história depois de um encontro com Jesus? Então é por causa dele. É Ele que tem poder para mudar, para transformar, para libertar, para sarar. É Ele que tem poder para cuidar, para sustentar, para levantar. É Ele que tem esse poder. Agora eu pergunto: você quantas vezes tem sido infiel ou desobediente aos princípios do reino? Guarda para você. Quantas vezes? A Bíblia diz assim: aquele que sabe o que deve fazer e não faz, comete o quê? O conhecimento nos torna cada vez mais culpados. Porque a gente sai da situação da inocência e vai para a situação da consciência. A partir do momento que eu entendo que algo é errado, eu preciso me posicionar nessa direção. Por isso que a fidelidade é algo que nós começamos a partir do Senhor.
Mesmo você falhando, mesmo você errando, mesmo você não sendo fiel à palavra de Deus, mesmo você falhando em tantas coisas, eu pergunto para você: Deus continua fiel? Porque Ele não se move pelo seu erro, Ele não se move pela emoção de você ter acertado ou errado. O Senhor não se move nessa direção, Ele se move pelo caráter dEle. Ele é fiel. Ele é fiel. Agora nós que nascemos de novo, cutuca quem está do seu lado e fala assim: você já entregou sua vida a Jesus? Se disse sim, amém. Se não, está na hora, vamos lá. Você entregou? Então você é nascido de novo. Glória a Deus, diga glória a Deus comigo. Diga mais alto, glória a Deus. O amor de Deus é muito grande, diga glória a Deus. Você foi resgatado pelo Senhor, diga amém. Você recebeu o amor de Deus, diga amém. Você tem o Espírito de Deus na sua vida, diga amém. E eu pergunto para você, então você é a imagem do Criador, diga amém. Então se você é a imagem do Criador, e Ele é fiel, mesmo você sendo infiel, qual tem sido a sua postura de fidelidade para com o outro? Se nós fomos impactados pelo amor e pela graça de Deus, e nós somos filhos de Deus, nós precisamos ecoar, nós precisamos demonstrar o caráter de Cristo que agora habita em nós. Quantas das vezes nós não agimos com fidelidade, com sinceridade, e às vezes não cumprimos compromissos? Fidelidade fala disso, gente, de lealdade. E não só de lealdade, mas da constância de cumprir. Essa realidade de sermos constantes com o nosso compromisso. Nós vivemos em uma sociedade totalmente vulnerável, uma sociedade sem consolidação, não é sólida. Nós vivemos em uma sociedade que muda muito. Ela não é como a rocha, ela é como banco de areia que hoje está aqui, amanhã está ali. Nós vivemos em um tempo onde as pessoas estão aqui. Não, peraí, isso aqui me agrada, então eu estou com fulano. Não, peraí, mas isso aqui me agrada, eu estou com ciclano. Não, mas isso aqui me agrada, eu estou junto do Beltrano. Não, isso aqui eu não gosto muito, eu vou me apropriar aqui de tal área, de tal jeito. Não, Deus nos chamou para estarmos firmados na presença, na palavra dEle e no propósito dEle. Quando nós olhamos para a postura dos apóstolos e dos discípulos, nós vamos ver homens e mulheres que vão caminhar na presença do Senhor, que tem muito clara qual é a direção da sua vida, para onde eles estão indo, como eles estão fazendo, e são comprometidos com o propósito do reino. Ah não, mas agora se levantou perseguição, mas eu continuo prosseguindo para o propósito. Não, mas agora estão matando gente, mas eu continuo prosseguindo para o propósito. Não, mas agora estão queimando o povo, mas eu continuo prosseguindo para o propósito. Não, mas agora eles estão colocando as pessoas em cadeias, o negócio está feio, mas eu continuo seguindo o propósito, porque se o caráter de Deus não muda, eu não mudo, porque eu sou a imagem e a semelhança desse Deus poderoso, maravilhoso e glorioso. Essa é a realidade. Mas às vezes as nossas ações não estão refletindo a nossa disposição de servir ao Senhor. Presta atenção no seu coração. Quanto Deus tem sido fiel com você, o quanto Deus tem zelado de você, o quanto Deus tem cuidado de você, mas como está a sua fidelidade para com Deus? Já pensou, irmão? Presta atenção aqui, presta atenção. Já pensou, cutuca quem está do seu lado e fala assim, presta atenção. Já pensou se Deus justificasse a fidelidade dEle, como você e eu justificamos a nossa falta de fidelidade? Não, Senhor, mas eu não fiz isso, é porque está faltando aqui. Ah, não, mas eu não fiz isso porque estava... Não, porque eu fiz aqui. Ah, não, já pensou se Deus falasse assim, não, Adriana, eu não vou cuidar desse mês, sabe por quê? Porque está muita gente. Não, eu não vou fazer assim, não, é porque está muito difícil. Nós achamos justificativa para coisas que não são justificáveis. Quando falamos do caráter de Deus, esse caráter em nós precisa ser claro, precisa ser evidente e inegociável. Por isso, irmão, quando você compra e não paga, você está envergonhando o reino de Deus.
Por isso, quando você assume uma palavra e não vai até o fim, a Bíblia diz o que, irmãos? Se você assumir um compromisso, você precisa ir até o fim, mesmo com dano seu. Por quê? Porque a partir do momento que você entregou a sua vida a Jesus, sua vida não pertence mais a você. A Bíblia diz que nós somos propriedade exclusiva. A Bíblia diz que existia um preço a ser pago, e a Bíblia diz que Ele cravou na cruz a dívida que existia contra nós. Então, se Ele pagou a conta, eu sou propriedade dEle, e preciso viver para a glória dEle. Mas eu estou usando um monte de coisa. Não, peraí, Deus cuida de mim, mas aqui eu seguro, não. Na sua vida não vai avançar enquanto você não aprender a ser totalmente obediente e fiel a Deus. Você vai viver capengando, não rompe. Por quê? Porque não há confiança no seu coração. E é essa a realidade de Satanás. Ele quer trabalhar na nossa identidade. É Jesus ali no deserto, e Satanás vai querer trabalhar o quê? Na identidade de filho, na confiança dele, na fidelidade ao propósito de Deus. É essa a realidade quando Jesus está diante do governador e ele está dizendo: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei dos Judeus. E ele diz: tu dizes, eu para isso nasci e por isso vim ao mundo. Ele está dizendo: pode bater, pode açoitar, pode pregar, eu sei porque eu vim, eu sei aonde eu estou, eu sei para onde eu estou caminhando, eu sei o propósito da minha existência. Deus está dizendo, Jesus está dizendo: eu estou fiel ao propósito do Pai, e não é por causa das dores, não é por causa das pancadas, não é por causa das traições, não é por causa dos pregos, não é por causa da morte, porque vocês pensam que vão me parar com a morte, mas Jesus está dizendo: eu vencerei a morte. É esse propósito. Mas nós negociamos a fidelidade, e começa no processo com Deus. E se não temos compromisso com Deus, nós vamos ter com o outro. Falei hoje de manhã que a Silene estava aqui. Tem gente que compra na cantina e não paga. Isso fala, irmão, para você entender que aqui nós somos uma família de imperfeitos sendo transformados por Pai perfeito. Tem gente que compra aí e não lembra. Fala: mas me bateu uma amnésia. Isso fala de responsabilidade. Isso fala de vergonha para o reino de Deus. Isso fala de propósito. Isso fala de estar manifestando o seu caráter. Quantas pessoas estão orando ao Senhor, dizendo: Senhor, movimenta, Senhor, transforma, Senhor, age na minha casa. E Deus está dizendo: então, filho, começa você por ser fiel e confiar a mim, confiar em mim. A realidade desse derramar na presença de Deus. Começa você a ser fiel com seus compromissos. Começa você a ser fiel com a sua palavra. Começa você a ser fiel com aquilo que você se posiciona a fazer. Irmãos, pergunto para quem está aí, tanto online quanto presencial: as pessoas ao seu redor te veem como alguém confiável? Será que as pessoas que estão ao seu redor te veem como alguém que vai falar e vai cumprir, que assume o compromisso com aquilo que você disse? Ou será que você é alguém que sempre tem uma justificativa para respaldar a sua falta de responsabilidade com a sua fidelidade? Olha o que diz Provérbios capítulo 20, versículo 6. Muitos se dizem amigos leais, mas quem encontrará um homem fiel? Salomão está dizendo assim: está difícil encontrar gente fiel. Essa realidade de fidelidade. Irmãos, tem pessoas que qualquer coisinha eu deixo, qualquer coisinha eu abandono, qualquer coisa, não está comprometido. Nessa vida nós teremos decepções, nós teremos dificuldades, nós teremos batalhas, nós teremos lutas, nós teremos desafios, mas nós precisamos prosseguir. É mais fácil muitas das vezes se afastar do que assumir os seus compromissos. O que é isso, pastor? Resolva o seu problema.
Pastor, mas eu estou sem dinheiro, eu fiz aquela conta, eu pensei que dava. Então seja homem, seja mulher, e chega lá e fala: Maíris, eu estou te devendo, eu não tenho condições de pagar, eu estou passando por essa situação e essa situação, mas eu sou consciente de que eu estou te devendo e eu vou te pagar. Eu só quero te pedir, me dê um prazo, porque nesse momento eu não tenho como. E alguém chegar para Maíris e falar: ah, mas o Tiago está te devendo. Ela falou: não, mas ele veio aqui, ele falou comigo, eu sei da realidade que ele está vivenciando, e ele disse que vai me pagar, é responsável pelos seus atos. Circunstâncias acontecem, dificuldades também, desemprego acontece, tantas batalhas e às vezes situações acontecem que saem do nosso plano, mas o seu caráter precisa ser algo focado em Deus. Eu dei a minha palavra e eu sou o filho de Deus, então a minha palavra tem autoridade nessa terra, e eu não serei aquele que envergonharei o Senhor. Eu vou me posicionar, eu vou atrás, eu vou procurar, eu vou ajustar. Se você está assim, quer resolver, irmão, começa a pegar um caderno e anotar tudo. Quem você está devendo? E começa, irmão, não é só dívida financeira não. Quantas vezes você disse para a mulher que ia arrumar aquela torneira e não arrumou? Você falou para a pessoa lá na sua casa que ia resolver tal problema e não resolveu. Você disse para o outro que ia fazer tal coisa e não fez. Você falou com outra pessoa que ia fazer isso e não faz. Quantas vezes você disse que ia fazer algo e não fez? Quantas são dessas coisas que precisam ser listadas e você precisa resolver? Porque a sua falta de responsabilidade e fidelidade à sua palavra está gerando em você a imagem de descrédito. E será que é essa a imagem que eu quero passar como Deus, Criador e Senhor? Muito obrigado, Joaquim. Será que é essa a imagem? Ou será que o reino tem crédito? Será que Deus cumpre as suas promessas? Presta atenção, irmãos. A Isabelle chega aqui, filha do irmão Júnior. Ela chega aqui, ela fala assim: eu queria comprar tal coisa, eu queria fazer tal coisa. Ela chega lá na empresa, e de repente ela chega e é um amigo do pai dela, e ela fala assim: eu sou a filha do Júnior. E a pessoa fala assim: não, peraí. Você é filho do Júnior? Não, então você pode entrar, pode pegar, fazer assim. Não, eu só estou vendo isso, depois eu vou trazer o dinheiro. Não, você pode levar. Não, por que eu posso levar? Não, depois eu me resolvo com o seu pai. O que aconteceu? Mas a Isabelle, ele não sabe, a Isabelle ele não conhece, a Isabelle ele não viu, mas a história que o pai construiu solidifica o testemunho da filha. Você sabe aquela pessoa que você tem amor, você cuida, você está perto, você anda com ela, e de repente o filho dela, ou uma pessoa da família dela tem atitudes erradas, ruins, e aí você ouve a pessoa falar assim: rapaz, nem parece o filho da fulana. Por que ele fala assim? Porque o caráter, a postura e o comprometimento que o pai e a mãe têm são muito diferentes do que o filho está apresentando. Ele está dizendo: nem parece. Pode ter até aparência física, mas nem parece. Então nós estamos fazendo uma coisa ou outra. Ou que eu usei o exemplo do Júnior, de construir uma história de fidelidade, de unidade, aonde a geração posterior está colhendo frutos de bênção. Ou nós estamos plantando sementes ruins, aonde a pessoa diz: você é filho do fulano, então eu quero que você saia daqui, não compra nada. Não, eu estou com o dinheiro na mão. Não, seu dinheiro não quero, porque a história que seu pai fez aqui, Deus me livre. Irmãos, presta atenção, diga comigo: eu sou filho de Deus. Qual é a história que o Senhor está construindo? De poder, de autoridade, de graça. O que Deus tem feito na sua vida, o que Deus tem transformado famílias, como Deus tem mudado a história das pessoas. Então há uma realidade de um Deus que é fiel, há uma realidade de um Deus que liberta, há uma realidade de um Deus que emana o seu caráter em amor e graça. Sendo filho desse Deus, o que eu estou fazendo? Qual tem sido as minhas ações? Qual tem sido as minhas atitudes? Nós só estamos aqui, irmão, fidelidade. Viu como é que não dá para ler o texto só num pouco? Se eu quero que você viva? Se na fidelidade eu preciso ajustar, como é que você está, irmão? Seu dízimo, sua oferta. Como é que você está na sua vida? Pagando as suas contas? Se comprometendo com o Senhor? Como é que você está?
negociando e dizendo que o Deus te cuida, Deus cuida de você. Como que é isso? Se eu confio em Deus, eu sou o primeiro obediente ao Senhor. E obedecendo eu sei que Ele fará grandes coisas. Como é que você está vivendo? Além da fidelidade, Deus nos chama a uma realidade do quê? Mansidão. Nós vivemos a realidade de uma sociedade impaciente. Mas vivemos uma realidade de uma sociedade que não é fiel aos princípios de Deus, nem com o seu coração mesmo. Elas negociam entre si. O processo de negar os princípios do reino não começa, irmãos, com ação. Começa interno. Mas se eu não tirar, se eu não fizer, mas se eu agir, mas Deus vai me perdoar. Mas Deus, peraí, você está emanando o caráter de quem? De Cristo. Aonde você for, aonde você se posicionar, Paulo vai dizer assim, quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer coisa, faça tudo para a glória de quem? Gente, Paulo nem entrou no dinheiro, gente. Paulo está dizendo, se você vai comer, você vai beber, tudo que você for fazer, entenda que é para a glória de Deus. Então o seu falar, o seu proceder, o seu agir, tudo é para a glória e louvor do nome de quem? De Deus. Mas será que eu tenho caminhado nessa realidade? Ou será que eu estou fazendo concessões? Não seja íntegro por conveniência, seja íntegro de todo o coração. O que é isso, pastor? Na igreja eu sou santo. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Na igreja eu ouço os filhos, fala bem. Na igreja eu olho para minha esposa com o coraçãozinho pulando. Junto com os irmãos, no trabalho eu sou uma exceção, excelente. Mas só quando me convém. O reino de Deus fala de caráter. Em qualquer ambiente você continua sendo filho de Deus. Em qualquer lugar você precisa emanar o fruto do Espírito de Deus. Seja íntegro, seja inteiro na sua realidade de vida. Essa disposição começa em Deus. Se eu posso viver uma transformação porque Ele fez, qual tem sido a minha postura de fidelidade a Ele? Porque é Ele que derrama sobre mim, é o Espírito que me dá essa graça de ser manso e humilde de coração. Toque quem está do seu lado e diga assim, mansidão não é fraqueza, mas força sobre controle. Sabe aquela realidade de ira, irmãos? É a capacidade de responder com paciência e humildade, mesmo quando somos provocados. Tem gente que usa essa palavra, né? Pastor, eu estava bem, até ele me provocar. Quando ele me provocou, eu saí de si. Não, saiu de si não, irmão. Porque não tem como, o Espírito Santo de Deus está em você. Como que é isso? Não, pastor, mas teve aquela... É nessa realidade que Deus te chama a ser manso. É nessa realidade que Deus te chama a viver essa mudança e essa transformação que só o Senhor pode realizar em nós. É nessa realidade que às vezes de confronto, de dificuldades que nós vamos enfrentar, que nós precisamos nos posicionar, pastor, mas não é fácil, nunca foi. Por isso, irmãos, que eu e você somos muito pior do que os outros podem dizer. Ei, Gleito, se alguém falar mal do você pode falar, eu sou pior, hein? Você nem me conhece. Eu sou ruim. Se alguém falar mal de você, Júnior, você fala, meu amigo, você está por fora. Eu sou terrível. Alguém falar mal de sua careca, Piero, você fala, meu amigo, você está preocupado com a minha careca. Eu estou preocupado com outras coisas que estão dentro aqui. Essa realidade de falar de você, pastor Ítalo. Você fala, meu amigo, você não conhece. Sabe qual que é o benefício? Ele falou o quê? Um Deus que me conhece por completo e sabe de quanto eu sou podre. Porque como carne, irmão, sem a ação do Espírito Santo, nós somos ruins. Nós somos maus. Nós somos
deploráveis, nós somos pessoas que gananciosas, nós somos pessoas ruins, mas é a misericórdia do Senhor que é derramada sobre nós, que nos molda, que nos transforma, que nos liberta e que nos dá uma nova realidade de vida. E eu posso dizer, eu estou em Cristo. Às vezes eu quero dar um murro, mas eu falo, não posso, porque a essência de Cristo está em mim. Eu quero ir virar, mas eu falo, não posso, porque a essência de Cristo está em mim. Eu quero dar uma resposta, mas eu tenho que calar. E isso não é pela sua força, porque se fosse por mim, por você, nós matávamos. Mas a gente se cala porque a pessoa do Espírito Santo diz, cala-te, eu sou o seu juiz, eu sou o seu advogado, eu sou o seu Deus, eu cuido de você, cala-se. E por isso nas bem-aventuranças Jesus vai dizer em Mateus capítulo 5, versículo 5, bem-aventurado, diga comigo, felizes os humildes, pois receberão a terra por herança. Está dizendo, olha, quando você agir com humildade, existe uma herança para você. Mas não é só aí não, irmão. Olha o versículo 11 de Mateus 5:11, bem-aventurado, diga comigo, felizes serão vocês quando por minha causa os insultarem, o perseguirem, mentindo, disserem todo tipo de mal contra você. Ei, irmão, todo tipo de mal. Diga comigo, todo tipo. Irmão, por que você fica bravo com aquele mal só pequeno? Se alguém falar que você está feio, por que você sai, fica louco? Ele está dizendo que, vão te insultar, vão te agredir, vão falar todo tipo de mal. A Bíblia está dizendo assim, ei, se fizer isso com você, bem-aventurado é você. Olha o que diz a Bíblia, gente, versículo 12, alegre-se. Está dizendo para eu irar? A Bíblia está indo na contramão do mundo, irmão. Viver o reino de Deus é andar na contramão do mundo. Alegre-se, 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 pastor, mas é uma aflição. Alegre-se, pastor, mas ele me confrontou. Alegre-se, pastor, mas ele levantou calúnia. Alegre-se. A sua alegria não é na situação, a sua alegria não é na circunstância, a sua alegria é viver a palavra. Estão te insultando, estão falando mal de você, permaneça firme no Senhor, regozije-te, por grande é a sua recompensa no céu. Pois da mesma forma perseguiram profetas que viveram antes de você, trataram o seu Salvador da mesma forma. Essa é a realidade de Pedro. No final da sua vida, quando vão crucificá-lo, ele vai dizer, não, não me crucifique como meu Salvador, eu não tenho direito disso. Não, mas a condenação é crucificação, então faça de cabeça para baixo. Como o meu Salvador, não, eu não tenho essa honra, eu não tenho esse direito. Não, ele é muito maior, ele é muito mais excelente. Irmãos, o texto está dizendo, ei, quando te insultarem, quando te perseguirem, ele nem está te comparando a Jesus. Ele está dizendo, fizeram isso com os profetas e com os apóstolos. Ele está falando, gente igual você, gente igual eu, com as mesmas fragilidades, se mantiveram firmes diante das batalhas, se mantiveram firmes diante do propósito, se posicionaram, tiveram uma direção no Senhor, se manteram firmes para a glória de Deus. Como tem sido a sua conduta, essa mansidão que movimenta a nossa vida? Será que nós temos tido essa capacidade de responder com paciência e humildade, mesmo quando somos provocados? Ou será que surge uma dificuldade e você diz, não, eu vou largar, eu vou deixar. Não, eu não vou deixar esse ministério, eu vou deixar isso, mas também acontece isso, é tanta luta, é tanta dificuldade. Ei, e nós estamos lutando contra o império das trevas. A Bíblia diz que esse mundo jaz da onde, irmãos? Do maligno. Se tem luta, se tem dificuldade, se tem batalha acontecendo, você não é aquele que murmura, você é aquele que celebra. Nós estamos avançando e Satanás está perdendo, então ele está tentando levantar divisão, confusão
afligir, mas agora eu entendo, o Senhor é comigo, o Senhor é o meu Deus, é o Senhor é que me guarda, é o Senhor que me sustenta. Prática da mansidão. Toque quem está ao seu lado e fala assim: você é manso. Fala, você só é manso por causa de Jesus. Porque sozinho você é mau, você é ruim, você é complicado. Irmãos, quem viu o que Deus fez aqui nessa igreja, celebra o Senhor. Mas que desafiador, irmão. Mais desafiador do que os tijolos, mais desafiador do que o concreto. Vem aqui, Júnior. Mais desafiador, vem aqui, pastorito. Mais desafiador do que as tintas para comprar. Mais desafiador do que o ar-condicionado para comprar. Senta aí, Júnior. Senta aqui, pastorito. Mais desafiador que isso, irmãos, foi as batalhas que eu enfrento todo dia, quando o inimigo quer gerar divisão no reino. Na última reforma que nós tivemos aqui, o púlpito era mais ou menos por aqui. Nós trocamos esse telhado todo, estrutura para trás. Nós tínhamos uma parede mais ou menos aqui. Então tinha uma parede lá, cá, aqui. Aí tinha um púlpito aqui. A igreja era bem menor. Na pandemia eu tinha 40 homens trabalhando aqui. E era gente quebrando, era gente batendo. Era gente juntando, era carrinho ali. 40 homens. Todo tipo de diferença. E o que eu mais ouvia não era assim: pastor, precisamos de cimento. Pastor, precisamos agora de brita. Pastor, nós vamos vencer. Pastor, nós vamos romper. Pastor, nós vamos vencer. Pastor, vai ser uma bênção. Pastor, nós vamos ganhar almas. Pastor, vidas serão entregues nesse lugar. Pastor, nós vamos ver o mover de Deus. O que eu mais ouvia aqui era: pastor, eu estou indo embora. Por quê? Porque o Ítalo fez uma brincadeira comigo, eu não gostei. Eu falava: Júnior, calma aí. Só estou usando como exemplo eles, tá, irmão? Júnior, continua quebrando isso aqui, que eu já volto aqui. Eu já venho te ouvir bem. Eu já tinha ouvido, irmão. Aí eu ia lá no Ítalo. Falei: Ítalo, vem aqui. Você vai me ajudar ou vai dar problema? Ele falou: como assim, pastor? Estou te ajudando aqui. Ele falou: rapaz, você vai brincar com o irmão Júnior, cara. O irmão Júnior não gosta disso, cara. Pastor, mas foi só uma brincadeira. Falei: se para você foi só uma brincadeira, mas feriu ele, mano. E tudo que o inimigo quer é esse ferimento na alma, na igreja, no corpo de Cristo. E às vezes a gente não está atento. Eu sei que você está cansado, eu sei que você está exausto. Cara, você tem servido aqui de uma forma tão abençoadora. Mas o que Satanás quer fazer é gerar essa lacuna. O que Satanás quer fazer é gerar divisão entre os ministérios. O que Satanás quer fazer é gerar essa realidade, é te tirar da liderança, é te tirar de um ministério, é te tirar de um pequeno grupo, é te tirar do corpo de Cristo. Por quê? Porque Deus conhece todas as suas debilidades, mas Ele conhece também todas as facilidades, os dons e talentos que Ele te deu. Deus sabe que você pode ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus, mas Satanás também sabe. Ele quer gerar tristeza, ele quer gerar mágoa, ele quer gerar alguma coisa no seu coração para você dizer: não quero mais, e isso gerar um esfriamento na sua alma e acabar com a sua história, com a sua casa e com a sua família. E eu, como pastor, estava ali: e você entendeu? Ele fala: não entendi, pastor, não faço mais. Eu falei: então, muito obrigado, mas agora a gente precisa alinhar isso. Ele falou: como assim? Eu vou trazer o Júnior, e aí você vai pedir perdão para ele. Ele falou: mas pastor, eu falei: você vai pedir perdão para ele, porque assim, mano, que é no reino. Eu preciso da sua ajuda, porque o inimigo quer gerar confusão. E ele fala: conta comigo, pastor. Eu falo: não sai daqui, fica aqui. Para não assustar o Júnior, eu não trazia o pastor Ítalo. Eu falava: Júnior, vamos ali comigo? Júnior, eu te ouvi, eu sei tudo o que está acontecendo. Eu estou aqui com o Ítalo. Irmão, esse momento é um momento tenso. Sabe aquela música assim, ó. Eu lembro daquela música do como é que fala? Nem faz isso, que agora virou moda. Tubarão, né? Eu chegava aqui: Júnior, já cruza o braço desse jeito, já tá fechado. Júnior, deixa eu te dizer uma coisa. Eu conversei com o pastor Ítalo e ele entendeu que a brincadeira gerou ferimento, gerou tristeza. Ele quer falar algo para você. E o Ítalo fez isso, gerou cura, gerou restauração. E eles apertaram a mão.
E eu falo, agora vamos abraçar, deixa eu orar por vocês. Senhor, abençoa a vida deles, tal. Agora, como pastor, eu sei que esse aqui é um brincalhão. E eu sei que esse aqui é alguém que não gosta de brincadeira. Aí eu falo, agora, Ítalo, você pinta essa parede aqui? Continua com esses irmãos? Você que estava pintando a parede, vem pintar essa outra parede aqui. Como líder, eu preciso colocar as pessoas nos lugares, mas não sem aparar as arestas. Não sem ajustar. E isso daqui, ó, enquanto eu estou andando com o Júnior aqui, para esse coração que está pronto a viver um perdão, quem está sendo desmoralizado? Satanás. Quem está sendo envergonhado? Satanás. Porque o que Satanás queria é que esse homem se afastasse da presença de Deus, é que esse homem se esfriasse. O que Satanás queria é que esse homem se afastasse, que esse homem esfriasse. Mas essa realidade não pode ser uma realidade só pastoral. A Bíblia diz o quê? Se você vir trazer uma oferta ao altar e se lembrar que alguém tem algo contra você, alguém está triste, alguém está ferido, alguém está magoado, a Bíblia diz, deixa a sua oferta, vai você até ele. Não precisa de sacerdote, não precisa de pastor, não precisa de presbítero, não precisa de ninguém, você precisa de Jesus. Você precisa que o Espírito Santo desperte você. Porque não pode ser uma ação só na igreja, precisa ser algo dentro de casa. E quando você ferir o seu filho, precisa que o pastor vá lá? E quando você não tiver sabedoria e ferir uma esposa, o seu pastor vai ter que ir lá para que você possa pedir perdão? E quando alguém falhar, alguém errar, alguém pecar, qual vai ser a sua prontidão em reconhecer a sua falha? Então cuidado com o salmo, cuidado em a oração do Pai Nosso, porque a oração do Pai Nosso quebra orgulho, quebra soberba, quebra prepotência. A parte é linda. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quem entende que o Senhor é santo? Diga amém. Olha ali, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, assim na terra como no céu. Ele é rei sobre a sua vida. Seja feita a tua vontade. Olha que é isso, a vontade de Deus é para ser feita na sua vida, amém? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quem dá graças a Deus pelo cuidar de Deus todos os dias, diga amém, bem forte. Amém. Até aí você está bem, né? Agora o negócio acocha. Perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. Senhor, usa a minha disposição de perdoar como balança para o teu perdão agir na minha vida. E presta atenção, irmãos, nós estamos debaixo de uma palavra. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam quando? Elas se renovam quando? Elas se renovam quando? Por que elas se renovam todo dia? Porque todo dia eu preciso da misericórdia de Deus. Todo dia eu sou falho, todo dia eu preciso me consertar, todo dia eu preciso de alinhamento, e eu quero derramar da misericórdia de Deus sobre a minha vida, mas eu não quero me derramar em misericórdia para com outro. Isso é sair da mansidão para o domínio próprio. Toque quem está do seu lado e fala assim: você tem domínio próprio. Você não tem demônio próprio, você tem domínio próprio. Irmão, isso é uma testificação de quem? Do Espírito de Deus. Sabe o que Júnior está falando aqui, ó? O orgulho quer me prender. É difícil chegar aqui. Irmão, olha aqui, é difícil ouvir o Ítalo. É difícil essa situação. É difícil abraçar. Mas ele está dizendo, é necessário para a minha vida. É o inferno agora aqui, ó. É o diabo endemoniado mais ainda. Porque não, a destruição não teve espaço. Quando há espaço para o Espírito agir. Por isso que a Bíblia diz que Ele te guiará em toda a verdade. Ele te guiará em toda a verdade. Diga comigo, em toda a verdade. Não existe espaço para mentira. É alguém que caminha na realidade de um caráter de Cristo. Por quê? Porque o pai da mentira é Satanás. E quem é o seu pai? Se Deus é o seu pai, Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. A palavra do Senhor vai dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A mentira não dá espaço para libertação, para restauração e para novidade de vida.
Quando eu e a pastora Tati atendemos pessoas, atendemos casais, atendemos todo mundo, a gente fala: só existe um caminho para a restauração e para a transformação. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja dolorido, mesmo que seja complicado, a verdade sempre será o melhor caminho. Porque é o único aonde Deus pode operar. Ele não habita na mentira, Ele não negocia com a mentira, e Ele não transforma em a mentira. Ele só trabalha na verdade, porque Ele é o Deus da verdade. É o Deus que não opera em trevas, Ele opera em luz. Eu quero a misericórdia. Então Deus nos dá oportunidade de viver em misericórdia. Pastor, mas gerou uma confusão. Pastor, mas o meu coração ficou triste. Pastor, mas eu passei por essa luta. Glorifique a Deus. O que Tiago vai dizer? Alegrai-vos quando passarem por lutas e provação, porque o Senhor está vos aperfeiçoando. Irmãos, como eu posso viver o exercício da mansidão? Deus me dando a oportunidade de ser manso. Como eu posso exercer o exercício do domínio próprio? Deus me dando a oportunidade de dominar as minhas emoções. Como eu posso exercer o ofício do perdão? Perdoando a quem te ofende. Como eu posso exercer o caráter de Cristo? Vivendo essa realidade. Então, se algo te magoou, pega essa situação e fala: Deus está me dando a oportunidade de crescer. Então eu vou agora, não vou lidar com isso. Eu vou confrontar, eu vou alinhar, eu vou ajustar. O Satanás quer que eu me afaste. Satanás quer que eu vive magoado. Satanás quer que esse mimimi. Não, eu vou confrontar isso. Júnior, eu estou triste com essa situação. Isso trouxe tristeza ao meu coração, e eu quero te pedir perdão se eu fiz algo assim. Não é fácil, é difícil, mas eu estou confrontando. Eu estou dizendo: Satanás não tem domínio sobre a minha mente. Satanás não tem domínio sobre o meu coração. Satanás não tem domínio sobre a minha filiação para com Deus. Se existe mágoa, se existe tristeza, eu não vou carregar esse peso. Eu sou transparente. Eu quero viver em graça e harmonia. E aí Deus opera a harmonia. Orgulho, irmão. O orgulho nos afasta não só do reino, mas nos afasta do rei. A Bíblia diz, irmãos, que os orgulhosos, irmãos, Deus não atende. Quantas pessoas vivem debaixo desse orgulho, de prepotência, e não podem caminhar debaixo do quê? Do domínio próprio. Quantos casamentos estão divididos por causa do orgulho? Não, mas ela errou, mas ela falhou, mas ela fez assim. Não, mas se ela está do seu lado, Deus te deu oportunidade para uma novidade de vida, para uma nova história, para reconstruir. Mas isso parte a partir do perdão. Ei, você ama mesmo? Então a manifestação de amor começa pela postura de perdoar. Porque está emanando o caráter de Jesus. Jesus manifestou o perdão dele, para dele comigo como? Me perdoando, me resgatando e me transformando. Pastor, mas não é fácil. Quem te disse que vai ser? É necessário viver essa novidade de vida, confrontar os seus medos, confrontar as suas incertezas, confrontar essa ação poderosa do maligno. Quem quer divisão no reino? Satanás. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Obrigado, Júnior. Obrigado, pastor Ítalo. Quantas vezes nós estamos assim, irmãos? Quantas vezes é uma palavra que gera ferida? Quantas vezes é uma ação que gera tristeza? E isso é dentro de casa do casamento, isso é com os filhos, isso é na igreja, isso é no trabalho. Quantos lugares nós somos desafiados a viver essa realidade do amor de Deus? E isso fala que Deus quer te tirar do leitinho e te colocar para comer comida mais sólida. Ele está dizendo: eu quero te levar a uma maturidade maior, para que você possa passar por situações e enfrentar essas situações, sabendo que você é um guerreiro de Cristo. Então você precisa de amadurecimento. Qual a experiência de um soldado que treinou, mas nunca foi para a batalha? E qual a experiência de um soldado que foi para várias guerras e já retornou? Às vezes nós estamos só treinando.
Deus está dizendo assim, ó, acabou o tempo de treinamento, agora eu vou te colocar no meio da guerra, para que você alcance uma resistência maior, uma sabedoria maior, uma expertise maior, uma realidade maior. E às vezes isso começa dentro de casa. Às vezes é dentro de casa que uma situação vai acontecer, uma seta de Satanás vai entrar, para acabar com o seu casamento, para acabar com a sua família, para destruir o seu lar, para gerar divisão na igreja, e você não vai entender. Às vezes vai ficar ferido, magoado, triste, mas você precisa acordar, porque nessa noite o Espírito Santo de Deus está dizendo: desperta. É Satanás que quer o seu lar dividido, é Satanás que quer você entristecido, é Satanás que quer a igreja dividida. É necessário domínio próprio. Ei, Deus está comigo. Por que esse sentimento? Por que essa tristeza? Por que essa angústia? Por que essa mágoa? O que a palavra de Deus me diz? Que eu preciso confrontar isso. O que a palavra de Deus me diz? Que eu preciso me acertar com meu irmão. O que a palavra de Deus me diz? Que eu estou em transformação e mudança. O que a palavra de Deus me diz? Que Deus me leva a essa realidade de confronto, de acolhimento, de cuidado e de zelo de Deus. Se eu necessito do milagre de Deus, se eu necessito da misericórdia de Deus, se eu necessito do acolhimento de Deus, se eu necessito da graça de Deus. O que é a graça? Favor. Maíris, eu te amo, não é porque você merece. Eu te amo porque você faz parte da mesma família. Eu te amo porque o mesmo Senhor que me resgatou e transformou é o mesmo que habita em você e que te resgatou e transformou. E Ele nos tornou um. Nós somos diferentes em muitas coisas, mas o que nos une é mais importante daquilo que nos repele. O que nos une é mais precioso, que é o sangue da graça, da misericórdia, do amor de Deus que é derramado sobre nós e nos tornou família. Maíris, eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo. Essa realidade de ser família não é porque você merece. Olha para quem está ao seu lado e diga aí: você não merece não, mas eu te amo. Eu não mereço não, mas você precisa me amar. Nem eu e nem você merecemos, mas Deus nos ama de uma forma grandiosa, poderosa e maravilhosa. Até que ponto você está disposto a viver o fruto do Espírito de Deus? Eu não quero ser alguém que só leia a Bíblia para você e você conheça a Bíblia de uma forma só geral. Eu quero ser um pastor que cada vez mais se aprofunde na palavra, para você poder perceber o quanto um versículo é precioso, profundo e poderoso, quando eu tiro do conhecimento e o conduzo à prática. Quando eu passo por esse versículo, ele é só mais um versículo. Quando eu decido viver a palavra, eu experimento na minha vida frutos preciosos, maravilhosos e grandiosos. Crescer dói, mas é necessário. Eu não quero ver você sendo um simpatizante e nem vindo a um culto para um massageamento do seu ego. Eu quero que você saia daqui incomodado com as suas ações, se posicionando aonde você precisa se posicionar. Sabe por quê? Porque eu quero que você testemunhe os feitos do Senhor, o amor de Jesus e a graça de Deus em exercício na sua vida. Eu quero que você chegue para mim e fale assim: pastor, eu não me magoo mais com isso ou com aquilo. Pastor, aquela situação foi resolvida. Pastor, eu consigo lidar com isso. Maturidade é viver, é romper, é avançar todos os dias para a glória e louvor do nome de Jesus. Essa realidade de cuidado, de zelo, de amor e de graça. Nós precisamos pedir, mas nós precisamos nos posicionar. Quero solicitar a você: chega em casa, pega uma lista, coloca lá quais são as situações que eu preciso resolver para viver o fruto do Espírito da minha vida. Quais são as pessoas que eu preciso procurar? Chegar para essas pessoas e dizer: irmão, eu fiquei triste com isso, eu fiquei triste com aquilo, e eu queria consertar com você. Não é o princípio de acusação, é o princípio de conserto.
de unidade. Dizer, eu não quero essa realidade. Eu sou um em Cristo Jesus, eu quero viver algo novo. Eu quero viver a plenitude de Deus. Se é no casamento, chega em casa, pega a mão, conversa com a esposa, abra o coração. Se é a esposa com o marido, abra o coração, pede perdão, orem juntos. Se é o filho, senta com os filhos. Se é alguém que você precisa ir lá na casa dele, vai lá na casa dele. Se é alguém que está em outro estado, outro país, outro lugar, liga para essa pessoa. Mas pastor, faz anos que eu não falo. É agora, é a hora. É a realidade de dizer, eu quero tirar esse peso. Eu quero viver a realidade da palavra. E a palavra fala de ser confrontado com situações que você precisa resolver. Eu tenho 30 segundos para terminar o culto no horário. Quero que você fique de pé. Mensagem de louvor não precisa não, pode ficar aí. Feche os seus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração. Pai, tem misericórdia de nós. O quanto nós precisamos de Ti, Senhor. O quanto nós somos falhos, o quanto nós, ó Pai, muitas das vezes pensamos em desistir. Quantas das vezes nós nos iramos. Quantas pessoas, às vezes, ó Pai, nós nos entristecemos com pessoas, com situações. Oh Deus, e quantas das vezes nós achamos que o remédio é o afastamento, é o isolamento. Mas o Senhor não nos chamou para isso. A Tua palavra diz que não é bom que o homem esteja só. Por isso o Senhor nos fez como igreja, corpo de Cristo. Nós precisamos uns dos outros, Senhor. O Senhor nos orienta na Sua palavra a vivermos essa unidade de transformação, libertação e cura. Restaura no Senhor, transforma no Senhor, liberta no Senhor, porque nós precisamos de Ti. Nós queremos viver uma restauração completa, genuína, poderosa e maravilhosa. Mas isso só é possível, Deus, quando nós colocamos em prática a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, porque em tudo nós somos dependentes de Ti. Obrigado, Deus, porque a Tua misericórdia é derramada sobre nós. Nós não merecemos, mas o Senhor decidiu nos amar. Nós não merecemos, o Senhor decidiu nos perdoar. Nós não merecemos, mas o Senhor derramou sobre nós alegria, paz. O Senhor nos deu o Seu Espírito. Deus, que possamos, ó Pai, ser agentes, ó Pai, que venham testificar a Tua presença. Que a nossa vida, Deus, possa testificar o Teu caráter, a Tua postura e a Tua caminhada. Nos ajuda, nos transforma, nos liberta para o louvor da Tua glória. Que a graça, o amor de Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família, e que o Senhor nos conceda uma semana abençoada para o louvor e a glória do nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Se você decidir